Olá para todos vocês que acompanham o canal da SEMAN, Sociedade Espírita Maria Nunes. Hoje o meu convite é para que façamos uma ceia remetendo aos tempos em que nosso Senhor Jesus Cristo esteve entre nós na matéria, na carne. E para fazer isso, eu queria lhes convidar a buscarmos a obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, que tão bem nos traz momentos vividos por Jesus quando encarnado. E no capítulo denominado A Última Ceia, nós vamos ver que na Páscoa os discípulos estavam em muito êxtase, muito festivos, por conta da forma como Jesus foi recebido pela comunidade. Porém, Jesus usou aquele momento para adverti-los que a vitória que ele tinha a conquistar no mundo não seria uma vitória de vaidade, não seria uma vitória de glórias materiais, mas seria uma vitória contra o egoísmo e contra o orgulho. Esse eram os pontos estabelecidos por Jesus, por Deus Pai, inclusive, para que Jesus enfrentasse na sua missão conosco. E Jesus diz: a minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus na divina construção das suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, Jesus, ele nos traz essa necessidade de nós nos imolarmos para construirmos por nós mesmos as nossas obras, diminuindo as nossas imperfeições, que são imperfeições tipicamente da nossa condição humana. E dando sequência, Jesus diz aos discípulos que ali, entre aqueles que com ele confraternizavam e que tanto conviveram durante longo tempo, escutando lições de amor, de fraternidade, de carinho, de respeito, de atenção, bebendo do evangelho puro do nosso Mestre, Jesus esclarece a eles que dentre aqueles haveria um que lhe trairia. Todos se espantam, se indagam: serei eu? Como é que pode isso? E se estabelece aquele burburinho entre os discípulos. E Jesus, ele lembra, né, que o escândalo desabrochará no próprio círculo do bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois deles, depois de Jesus e dos discípulos, no divino esforço do Evangelho. Jesus diz que esses que virão depois, a contemplarem essa história vivenciada da traição, da crucificação, eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, onde encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. E foi justamente isso que Jesus vivenciou: momentos de abandono, momentos de ingratidão e desentendimento entre os seres mais queridos. Então, se nosso irmão, mestre, governador e guia passou por isso, ele o fez com propósitos claros de nos trazer um ensinamento que nos remete à necessidade de cada um de nós, nos firmarmos no caminho para Deus, ainda que isso seja muito espinhoso e aparentemente sombrio. E aí Jesus segue e convida os discípulos
a realizarem com ele a ceia. Essa ceia que é, de fato, um momento de comunhão indescritível com o Mestre amado e com Deus Pai. E ele diz: este pão significa o pão do banquete do Evangelho, e este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Então, muito mais do que um pão material e um vinho, Jesus, ele traz esse simbolismo para essa comunhão indescritível com Deus, para dizer que, na verdade, o que ele está oferecendo de alimento para todos é o Evangelho. O Evangelho que ele ensinou à humanidade ao longo de vários dias e alguns anos e deixou para toda a eternidade conosco. E que aquele vinho era justamente o sinal da renovação que aqueles ensinamentos proporcionariam ao homem. E ele diz: todos que partilharam conosco, ou melhor, todos que partilharem conosco através do tempo. Então percebam que essa comunhão é algo a se realizar não em um único ato, mas a se realizar através do tempo, através da nossa construção desse burilamento e dessa imolação que precisamos fazer e passar para eliminar o egoísmo e o orgulho das nossas vidas. Então, através do tempo, nós devemos buscar esse Evangelho e essa renovação de ensinamentos do Evangelho. Então Jesus diz: todos que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma terão o Espírito fecundo pela luz gloriosa do reino de Deus. Fecundo pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Sabemos que, a despeito de todo o nosso orgulho, de todo o nosso egoísmo, somos criados e destinados por Deus a triunfar a caminho do seu reino. Mas isso depende desse nosso esforço pessoal, através do consumo desse pão, desse Evangelho diário e da criação dessa comunhão com a renovação dos nossos sentimentos. E aí, após esse momento tão especial da humanidade, dessa ceia maravilhosa, os discípulos entram em discussão. E entram em discussão para saber, no futuro, qual deles seria o maior, qual deles haveria, talvez, de ficar à frente daquele colégio de discípulos, posteriormente de apóstolos. Entram em discussão a esse respeito, mais parecendo generais de batalhas por espólios materiais ao final de um combate, de uma guerra. E Jesus, percebendo aquilo, aquele termo, Humberto de Campos disse que aquela expressão de quem seria o maior ficou ali ecoando na mente de Jesus, aos ouvidos de Jesus. E aí o nosso mestre, ele vai, retira sua túnica simples, transpassa uma toalha
na altura dos rins. E tal como um servo, ele ajoelha-se e começa a lavar os pés daqueles seus discípulos. E aí ele nos transmite, naquele momento, um ensinamento igualmente eterno, de que o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então percebam que este momento da ceia com Jesus está centrado em torno da necessidade que a humanidade tem de extirpar de seu contexto o egoísmo e o orgulho. E é este convite que ele nos faz, né? Quando ele diz que aquele ato da ceia com o pão e o vinho é um símbolo a ser praticado através dos tempos. É este convite que ele nos faz. É para que, consumindo esse pão do Evangelho, nos renovemos através desses ensinamentos que o Mestre nos deixou e alcancemos a verdadeira vitória, que é a vitória do Espírito e não a vitória da carne. Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço a cada um de vocês.